Olá a todos. Hoje nós vamos ver como fazer algumas operações com frações. Então nós vamos ver soma, multiplicação e divisão de frações. Então as frações a gente escreve assim, vamos fazer um conjunto aqui de frações e a gente escreve, vamos fazer só de frações de números inteiros. Então tem 1 sobre 2, dois números inteiros, que fica 1 meio ou meio, 3 sobre 2, que é 3 meios, 5 sobre 2. Então esses são alguns exemplos de frações. 7 sobre 2. E a gente pode ter infinitas frações aqui. Tá? Então o que a gente tem que lembrar aqui, vamos pegar uma fração, meio. 1 sobre 2, o que a gente tem que lembrar é que normalmente se chama o número de cima da fração, a gente chama de numerador. E o de baixo a gente chama de denominador. Tá? Esse é o nome formal, mas na prática a gente usa o número de cima e o número de baixo da divisão. Tá bom? É assim que a gente representa o símbolo, né? Dizendo 1 dividido por 2. Antes de fazer, porque poderia colocar lá com vírgula, né? 1 dividido por 2 é 0,5. Mas a gente vai usar a fração, só o símbolo de 1 com risquinho dividido por 2. Tá? Então, o primeiro que a gente vai ver é a soma. Soma de uma fração. Então, vamos usar aqui, ó. 1 dividido por 2 mais 3 dividido por 2, ou seja, meio mais 3 meios. Então, quando a gente tem aqui somando uma fração com outra, a gente tem que tirar o mínimo, ou seja, o MMC. Lembra disso? Aqui a gente tem que fazer o MMC. Lembra? É mínimo múltiplo comum. Tá? Entre esses dois. E o que é o mínimo múltiplo comum? O mínimo é você pegar os dois números aqui de baixo e ir dividindo pelos números primos, até você encontrar, até eles chegarem, ficar dividido por 1, o resultado ser 1, e você multiplica o que deu de resultado. Então, primeiro, só para lembrar, os números primos são aqueles que você divide só, eles só dividem por ele e por 1, ou por 1 e ele mesmo, e te dá um número inteiro. Tá? Então, por exemplo, o 2. Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante, tá? E vai infinitos números aqui. Então, se você pegar o 2, o 3, o 5, qualquer um deles aqui, você vê que o 2 só divide por 2. Então, se você pegar e dividir 2 por 2, vai dar 1. E se dividir 2 por 1, dá 2. Dois números inteiros. Qualquer outro número não divide ele, que dá um número inteiro. O 3 é a mesma coisa. Se dividir o 3 por 3 dá 1. Mas se dividir o 3 por 2 já não dá, né? Dá 1,5. Então já não dá um número inteiro. 3 por 1 dá 3. Então é só dividir por 3 e por 1 que dá um número inteiro. E todos os outros seguem essa regrinha. Então você vai utilizando esses números. Então, para essas duas frações aqui, meio e 3 meios, a gente vai pegar o denominador e vamos tirar o mínimo. Normalmente a gente pega e coloca assim numa casinha, né? Coloca aqui, ó, 2 e 2 e coloca um risquinho assim, ó. E daí a gente vai usando o primeiro número primo, vai jogando ali e vê se dá para ele dividir. Então, 2 divide por 2, né? Os dois aqui dá para dividir por 2. Então, 2 por 2 dá 1. Você já coloca a resposta aqui. Deu 1. E acabou. 1 não precisa dividir mais. Chegou no 1, acabou.
Então, o número mínimo múltiplo comum entre os dois aqui é 2. Até porque eles são iguais, né? Isso é mais interessante quando você tem números diferentes ali. Então, você pode escrever essa soma aqui com o mesmo denominador em comum. E a gente pode colocar o só 2 aqui embaixo e lá em cima repete. Então vai ficar o 1 mais o 3. E você pode fazer a soma normal. 1 mais 3, 4 dividido por 2. Agora você pode fazer a divisão simples. 4 dividido por 2, 2. Então a soma de meio mais 3 meios vai dar 4 sobre 2, que dá 2. Tá? Então esse você tirou o mínimo. Vamos ver aqui um exemplo sem o mínimo em comum. Vamos pegar as frações aqui, ó. 5 terços mais 1. Então, quando você tem 1 aqui, ou um número inteiro e não tem nada de divisor, é como se ele estivesse dividindo por 1. Porque dividir por 1 e multiplicar por 1 não faz diferença, é ele mesmo, né? Então a gente pode escrever aqui como sendo assim. Vamos repetir o primeiro. E o segundo a gente vai tornar ele fração. Então, é como se estivesse dividindo por 1. Então agora sim, ó, tem um 3 e 1. A gente tem que tirar o mínimo. Vamos tirar o mínimo aqui, ó. 3 e 1. Coloca o risquinho. O 1 já está na forma menor possível. Então o próximo é 3. Por 2 não dá para dividir, então tem que ser por 3. 3 divide por 3 dá 1 e o 1 já está na forma. Então o único número em comum é o 3. É isso que sobrou. Então a gente vai colocar aqui 3. E agora o que acontece? A gente vai pegar o 3, como são diferentes, a gente vai pegar e dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo de cima. Então agora você vai pegar aqui, ó, 5 terços e você vai pegar o número 3, que é o mínimo múltiplo comum. Aí você pega aí, opa, vou pegar o vermelho. Aí você pega e divide esse aqui, divide pelo de baixo, então vai ficar 3 por 3, que dá 1. Aí você vai pegar esse resultado aqui, o 1, e vai multiplicar pelo de cima, que vai te dar 5 vezes 1, 5. Então a gente escreve aqui 5. Vamos fazer a mesma coisa para o outro. Ó. Vamos pegar aqui, ó. Vai ser 1 sobre 1 e vamos pegar o 3, que é o mínimo. Aí divide pelo de baixo, 3 dividido por 1 vai dar 3, e multiplica pelo de cima. Então vai dar 3 vezes 1, que deu 3. Então você coloca aqui 3. Ou seja, você vai pegar 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 5, 5. 3 dividido por 1 dá 3, 3 vezes 1, 3. E agora você continua aqui somando. Deixa eu apagar um pouquinho aqui meu risco. Vou fazer do outro lado aqui. Vou fazer mais aqui. E daí deu 5 mais 3, 8 sobre 3. E daí aqui, se você for dividir ele é um número par pelo número ímpar, vai dar um número com vírgula. Então vamos deixar ele em forma de dois números inteiros. Então deu 8 terços. Então você somou 5 sobre 3 mais 1, que deu 8 terços. Tira o mínimo. Achando o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vamos pegar um outro aqui já que não tenha 1, que tenha um número normal. Vamos pegar aqui, ó, meio mais 2 terços. Então, aqui tem que tirar o mínimo, 2 e 3. Vamos tirar o mínimo aqui, ó, 2 e 3. Então, a gente vai escolher
Primeiro 2. 2, esse daqui dá para dividir por 2, dá 1. E o 3 não dá para dividir, então continua lá. Aí o próximo número primo é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. E o 1 já estava na menor forma, deixa lá. Então agora tem dois números diferentes, você multiplica esses dois. 2 vezes 3, 6. Então o mínimo, esse aqui é o mínimo múltiplo comum. É o 6. Então ao invés de escrever 1 sobre 2 mais 2 terços, a gente vai escrever tudo em comum no... Opa. Tudo em comum sobre 6. 6. Agora divide pelo número de baixo. Então 6 dividido por 2 dá 3. Vezes 1, 3. Mais 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. Então você vai ter 3 mais 4, 7 dividido por 6. Então só lembrando, você vai fazer aqui o mínimo. Você vai pegar e dividir 6 por 2, vai dar 3. E esse 3 aqui, você vai fazer 3 vezes 1, 3. Depois você vai pegar 6 dividido por 3, dá 2. E 2 vezes 2 vai dar 4. Por isso aparecendo o 3 e o 4 aqui. Então é assim que a gente faz a soma da fração. Tá? É bem simples, não é complicado não, tá, pessoal? Agora a gente vai ver a multiplicação. Multiplicação. Então agora a gente tem duas frações. Vou pegar as mesmas aqui, ó, meio vezes, usar o símbolo de pontinho aqui, 3 sobre 2. Então meio vezes 3 meios. Agora aqui a regra é um pouco mais simples que o outro, não precisa tirar mínimo, não precisa fazer muita coisa. O que você tem que fazer? Quando está multiplicando frações, você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então de cima com de cima e de baixo com de baixo. Você pode escrever tudo numa fração só e escrever assim, ó, 2 vezes 2, que é os de baixos, os denominadores, e o de cima com o de cima, 1 vezes 3. Não tem nenhum par aqui em cima que está multiplicando. Quando todos estão multiplicando, você pode cortar com os de baixo que estão multiplicando. Quando estão somando, não pode. Tá? Então aqui não dá para cortar nenhum, porque em cima são todos números ímpares e embaixo é só número par. Então tem que multiplicar mesmo. 1 vezes 3, 3. E 2 vezes 2, 4. Então fica 4 terços. Então repetindo, aqui na multiplicação, multiplica em cima com em cima e embaixo com embaixo. Só isso. Se tiver mais de uma fração, faz tudo junto. Por exemplo, ó, se eu tivesse lá o mesmo número meio, vezes 3 meios e vezes 1 quinto, a gente juntaria tudo em uma fração, tudo em uma, e faria em cima 1 vezes 3 vezes 1 e 2 vezes 2 vezes 5, que ficaria 3 vezes 1 vezes 1, dá 3, e 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Né? Ou 2 vezes 5, 10, vezes 2, 20. Então, só multiplicando tudo embaixo, tudo em cima. Esse é bem mais simples que o outro. Ó. Mais um exemplo aqui, ó. Se tivesse lá a fração 2 terços vezes 5 meios. Então você vai fazer em cima vezes em cima, tudo na mesma fração. 2 vezes 5 e 3 vezes 2. Agora, quando todos estão multiplicando em cima e todos estão multiplicando embaixo, tudo um dividido pelo outro, você pode cancelar ou cortar aqui se der para fazer a divisão um pelo outro. Então, por exemplo, tem o 2, dá para dividir por 2 aqui, ó. Então a gente já pode cortar eles. Pode cortar esse. Opa, deixa eu fazer um menorzinho aqui. Cortar o 2 com o 2.
e sobrar só 5 terços. Se você quisesse pensar de outra maneira, eu podia ter multiplicado tudo 2 vezes 5. Vou fazer inteiro aqui, ó. 3 vezes 2, poderia ter feito inteiro aqui, ó. 2 vezes 5, 10, dividido por 3 vezes 2, 6. Só que daí você poderia simplificar tudo por 2, né? Podia dividir em cima e embaixo por 2. E daí ia ficar 5 terços, que dá a mesma coisa. Então você pode cancelar antes e diminuir um pouco do trabalho ali. Ok? E se tiver um número um pouquinho diferente aqui, ó, eu peguei números bem simples aqui, todos primos, né? Vamos ver se a gente tiver assim, ó, 8, vou melhorar meu 8 aqui, 8 sobre 21 vezes 35 sobre 12. Então, se você conseguir fazer a conta direto, assim, de cabeça cada um, melhor ainda. Mas se você não conseguir, você pode ir fatorando os números. Que é você fazer uma continha parecida com o MMC. Só que não é mais de um número, né? É o individual. Então você vai pegar o 8 e você vai lá ver que vai reduzindo até para ver qual é o menor número possível que você pode deixar ele. Ó, em termos de números primos. Então vamos pegar o primeiro número primo lá. 2 dividir 8 por 2 dá 4. 4 dá para dividir por 2 ainda, que vai ficar 2. 2 dá para dividir por 2, vai ficar 1. Então você pode escrever o 8 como sendo 2 vezes 2 vezes 2. Ou 2 elevado à terceira. Vamos pegar lá o 21. 21. Ver se dá para fatorar aqui, ó. Então essa aqui que eu estou fazendo é fatorando. Fatorando. Então já é um número ímpar. Não dá para dividir por 2, então tem que ser por 3. Por 3 dá 7. 3 vezes 7, 21. 7 já não dá por 3 nem por 5, já vai para o próprio 7. Vai ficar 1. Então aqui o 21 pode ser escrito como 3 vezes 7. Não tem potência porque só tem uma vez de cada um. Agora o 12. Vamos 35, né? 35. 35 dá por... Deixa eu mudar a cor aqui. Não dá por 2, que é um número ímpar. Por 3 também não vai dar. Dá por 5. Divide por 5 dá 7. 7 vezes 5, 35. E o 7 só dá por 7, então fica 1. Então esse número é escrito como 5 vezes 7. E o último é o 12. 12 dá por 2, que é um número par. Fica 6. Dá por 2 de novo, 3. Agora tem que fazer com o 3, porque fica 1. 3 dividido por 3, 1. Então o 12 dá para ser escrito como 2 vezes 2 vezes 3, ou 2 ao quadrado vezes 3. Então a gente pode escrever agora essa fração aqui, ó, essa multiplicação, que não precisa fazer mínimo, multiplicação, é só na soma. Então a gente vai fazer aqui, ó, a divisão e coloca todos os termos ali embaixo. Então o primeiro termo, ó, vou colocar em parênteses só para ficar bem definido, 21. 21 é 3 vezes 7. Vezes o 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Em cima, o 8 tem um menos aqui na frente, porque o menos vai multiplicar todo mundo, né? O 35 é mais, então vai ficar menos com menos, menos com mais, menos. E embaixo é tudo mais, mais com menos, menos. Então vai ficar um menos para todo mundo. O 8 é 2 ao cubo, ou 2 vezes 2 vezes 2. Vezes o 35 é 5 vezes 7. Então agora, se todo mundo está multiplicando em cima e embaixo,
eu posso cancelar cada um aqui, cortar o que dá. Então tem 2 aqui, tem 2 aqui, ó. 1, 2, 2, 2, 2. E em cima tem um 7, e embaixo tem um 7. Agora não tem 5 e não tem mais 2. Então a gente vai deixar assim. O que sobrou lá é 2 vezes 5 dividido por 3 vezes 3. Então 2 vezes 5, 10. E 3 vezes 3, 9. Então é assim que a gente tem a multiplicação, 10 nonos. Ok? E o último aqui é a divisão. Divisão de frações. Quando você tem uma fração, então meio dividido por 3 meios. Quando você tem isso daqui, o que a gente faz? Repete o de cima, o denominador. O denominador é esse aqui, ó, da fração grandona. Repete o de cima, meio, multiplicando a parte de baixo, invertida. A fração invertida. Ó. Então, o de cima, numerador, repete, multiplica daí, e o de baixo inverte. Aí você vai, aqui virou uma multiplicação, então regrinha para multiplicação, multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Deixa eu colocar aqui uma fração. Aí, agora, ó, tem um 2 em cima e um 2 embaixo. Dá para cortar eles, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Vai ficar 1 terço. Então, de novo, quando tem a divisão de frações, você pega e repete a de cima, o numerador, e multiplica pelo denominador invertido. Ó, troca. 3 meios vai ficar 2 terços. Daí você vai ter uma multiplicação, multiplica o numerador com o numerador e divide e multiplica o denominador com o denominador. Multiplica cada um, dá para fazer simplificação e você tem a resposta. Vou tentar mais um aqui, ó. 2 terços dividido, deixa eu fazer um dividido maiorzinho e bonito, dividido por 1 quinto. Então vamos lá, ó. Repete o de cima, 2 terços vezes o de baixo invertido, 5 sobre 1. Então vai ficar 2 vezes de 5, que é o de cima, dividido por 3 vezes 1, que está embaixo. Não precisa simplificar nada aqui. 2 vezes 5, 10 sobre 3. 3 vezes 1, 3. Então é assim que você faz. Tá bom, pessoal? Obrigado, até mais. Tchau.